Bem, nesse módulo, eu já havia conversado com vocês que a gente vai fazer revisão do Enem, para refazer algumas questões, né? Aí o que acontece? Aí essa semana acabou que só deu certo eu ministrar essa aula hoje, né? Na aula passada eu tive que, minha internet estava ruim, sabe? Então acabou que não deu para eu dar aula, né? Eu também fui vacinar minha bebê, né? E aí, no caso, na próxima semana, aí a gente repõe essa aula. Aí a gente faz tipo um intensivão aí sobre, sobre as questões de física para o Enem, tá? Aí, sobre a questão da avaliação, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, fazer tipo um resumo bem grande de questões, vou tentar colocar aí umas 20 questões de física. Aí aqueles que querem revisar, revisam, né? Façam todas. E aqueles que quer só mesmo ter a nota, faz 5, né? Eu vou colocar -5, né, para fazerem, tá certo? Aí essa semana eu ainda vou estar colocando lá no Google Sala de Aula essa lista. Mas como a Alana sugeriu, eu vou colocar para o limite depois da prova de física do Enem, tá? Porque essa agora vai ser, nessa semana vai ser a parte de humanas, né? Aí vocês fazem essa revisão lá na próxima semana, tá certo? É, bem, aí eu vou fazer aqui, vou começar com algumas questões, tá, do Enem, fazer algumas revisões. A parte mais básica de física, tá certo? Vou colocar aqui para apresentar. Bem, pessoal, as questões mais básicas mesmo do princípio básico de física que tem no Enem são essas questões de velocidade, tá certo? E elas são relativamente simples, né? Só ter mesmo aquele cuidado, tá? Então, essa questão aqui, 2018, fala o seguinte: numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, três equipes, Alfa, Beta e Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. Então, a equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com velocidade média de 6 quilômetros por hora. A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 quilômetros por hora. Com a velocidade média de 6,5 quilômetros por hora, a equipe Gama concluiu seu caminho com 60 minutos, tá certo? Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias de beta, de alfa e de gama percorridas pelas três equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes alfa, beta e gama é. Aí basicamente é o seguinte, gente: o que é que a gente faz aqui primeiro? Então a gente vai pegar esse tempo, né, 90 minutos, converter para horas, tá certo? Então aqui a gente já faz de cabeça, né, que é 90 minutos, 1 hora e meia, né? Então aqui em beta, 90 minutos, 1 hora e meia. Aqui, ó, gama percorreu em 60 minutos, então 1 hora, né? E aí a gente utilizar aquela questão, aquela fórmula, né, tradicional, que velocidade média é igual a distância dividido por ΔT, tá? Ou seja, a distância é igual a velocidade vezes ΔT, né? Onde V é a velocidade média e ΔT é o tempo, tá? Então, para alfa, a distância alfa, a gente pega 6. Ele fala que a velocidade média foi 6 quilômetros por hora, tá certo? O tempo foi 90 minutos, ou seja, 1 hora e meia, como eu comentei. Então, 6 vezes 1,5 dá 9 quilômetros, tá certo? Então, essa é a distância alfa. A distância beta. Então, a distância beta fala que percorreu com a velocidade média de 5
quilômetros por hora e o tempo foi de 1 hora e meia, tá certo? Então vai ficar 5 vezes 1,5, que dá 7,5 quilômetros, tá ok, gente? Basicamente é isso. Aí eu tenho uma distância gama. A distância gama vai ser a mesma coisa. Então, a distância gama, a gente vai fazer da mesma forma. Então, a distância gama fala que a velocidade média foi 6 quilômetros por hora, não é isso? E a equipe gama concluiu em 6 minutos. Então, a gente tem 6,5 vezes 1, que dá 6,5 quilômetros, tá? E aí a questão pede só para fazer essa relação das distâncias. Então, o que é que você observa? Que a distância alfa é maior que a distância beta, que a distância beta é maior que a distância gama. Então, basicamente é isso. Então, a distância alfa é 9, a beta é 7,5, né? E aí você tem. Aí você tem essa distância, né? Que a distância. Você tem essa relação, que a distância alfa é maior que a distância beta, que é maior que a distância gama. E aí a gente tem essa letra A aqui, ó. Distância alfa maior que a distância beta, que é maior que a distância gama. Tranquilo, gente? Foi simples essa? Essa Tranquilo? Essa daí é para acertar, né, Alan? é para não ter a humilhação de zerar tudo, né? Mas tem umas questõezinhas de física que é relativamente fácil, sabe? Essa questão aqui, vamos lá. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros, né? Então, o gráfico, então, os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de veículo durante o congestionamento. Aí a pergunta, tá, gente? Então aqui está o gráfico da velocidade, ele não disse que velocidade é essa, só diz que aqui é o zero, né? E então o que está acima é positivo, né? Então você tem um aumento, uma redução da velocidade e tal. E aqui tem o tempo, né? Aí ele pergunta quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado. E aí, gente? Essa questão, Alana, você acha que qual a resposta aí? Quantos minutos o imóvel permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo? Então, quantos minutos? Você olha o gráfico aqui, tá? E aí você tem aqui uma velocidade que é constante, aí você aumenta a velocidade, reduz a velocidade, e aí você tem esse instante de 6 a 8, né? Então a velocidade é igual a zero, e aí a pergunta é essa: quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? 2 minutos. 2 minutos, tá certo? Então a resposta é 2 minutos. Então é de 6 a 8, ele prevalece parado, e aí foi 2 minutos. Se ele perguntasse, Alana, quanto tempo foi que ele passou com a aceleração igual a zero? Quantos minutos seria? Só para a gente discutir aqui essa questão. Aceleração igual a zero. 4. 4 minutos, né, gente? Porque aí ele pegaria. Aqui, ó, ele pegou uma velocidade constante, então a aceleração é igual a zero, então 1 minuto. E aqui seria mais 1 minuto, né? Porque prevalece constante. E aqui você teria também mais 2 minutos. Então, nessa situação,
ele teve uma aceleração igual a zero, tá? Aí tem aqui as situações que ele tem a aceleração positiva, que é basicamente esse momento, ó. Aqui ele aumenta, então 1 minuto, né? Aqui também aumenta 2 minutos, e aqui aumenta 4 minutos, né? Então, 4 minutos. Eu tô só discutindo aqui, gente, só por causa que para a gente não ficar tipo assim, porque vai vir, provavelmente vai vir um problema, é, vem muito problema de gráfico, tá certo? Então, na parte de velocidade, o que a gente pode mais folhear esse problema é dessa forma, né? Ver a situação que a aceleração é igual a zero, a aceleração é positiva, que você tem uma aceleração negativa em duas situações, né? De 2 por 3, né? E do 5 por 6. Né? Então você tem 2 minutos de aceleração negativa, que está reduzindo a velocidade. Tá certo, gente? Tranquilo, Alana? E aí, Duda? Pessoal que tá aí, Guilherme Cerqueira, Guilherme apareceu. Tranquilo. Tá tranquilo, né? Então vamos lá. Outra questão muito difícil, que é essa. A gente às vezes acha que é muito fácil, pessoal, mas isso também é muito relativo, tá? Então depende muito assim da concentração e às vezes da pessoa, né? Que ela estudou ou não, porque às vezes tem essas questões assim que muita gente às vezes distraído, né? Às vezes não estudou esses assuntos bem assim, com calma, né? Acaba errando. Aí aqui tem essa questão aqui, ó. Em um teleférico turístico, bondinhos saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha, tá? Então a travessia dura 1,5 minutos e ambos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade. 40 segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruza o bondinho B, que havia saído do topo da montanha. Quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A? Aí tem os segundos aqui, tá? Letra A, letra B, letra C, e assim sucessivamente. Aí, basicamente, eu desenhei aqui duas situações, o nível do mar e o nível da montanha, tá? Então, o texto fala, né, que a travessia dura 1,5 minutos e ambos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade. Então, o tempo total, tá certo? O tempo total aqui é 90 segundos, né? 1 hora é 1 minuto e meio, né? 1,5 minutos, que é 90 segundos, tá, gente? É 90 segundos aqui. Então, 90 segundos é o tempo total, tá certo? Aí a gente tem o bondinho A, então diz o seguinte, 40 segundos após o bondinho A partir da estação do nível do mar. Então, esse aqui saiu do nível do mar e está aqui nessa posição. Tá? Então, ele levou aqui 40 segundos para chegar aqui, tá certo? Ele cruza com o bondinho B, que havia saído da montanha. Então, esse bondinho B, ele está vindo aqui da montanha, tá? Então, eles têm esse momento, né? Eles se encontram, né? Eles se cruzam aqui. Só que aí diz o seguinte, que 40 segundos, 40 segundos, então 40 segundos após o bondinho A, então está comparando o bondinho A, tá? Então o bondinho A, 40 segundos depois de ele sair aqui do nível do mar, ele chega nessa posição. Aí então o que acontece? Se aqui é 40 segundos, eles se cruzaram aqui e tem 90 segundos, então quanto tempo o bondinho B levou para chegar nesse ponto? E aí, gente? Então é 90 segundos do nível 50. do. Quanto? 50. 50 segundos. E aí a diferença vai ser de quanto, gente? Aí, quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A? 10. Resposta: 10 segundos. Tá certo? Então, 10 segundos foi o tempo que o bondinho A partiu. Tá certo? Então, aqui basicamente é o seguinte: o B tá aqui, né? Aí ele sai 10 segundos, né? Aí depois o bondinho A parte, aí
40 segundos. Só que o tempo é o mesmo, né? A velocidade é a mesma, né? Dos dois. Então fica essa diferença de 10. Né? Porque aí o bondinho B está em 50, porque ele saiu 10 antes. E aí ele tem esse tempo. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui. Vamos para esse exemplo aqui. Foi tranquilo, né? Aquilo anterior. Só questão moleza. Vamos para essa questão aqui, gente. O veículo, né? O veículo terrestre mais veloz já fabricado até hoje é o Sonic, né? Que está sendo preparado para atingir a velocidade 300, de 3.000 quilômetros por hora. Então, esse Sonic está sendo preparado para atingir essa velocidade, né? De 3.000 quilômetros por hora, tá? Então, ele é mais veloz do que o Concorde. O que é o Concorde? É um avião de passageiros mais rápido já feito, que alcança 2.330 quilômetros por hora, tá? Para percorrer uma distância, então ele vai fazer o seguinte, gente. Então ele pega esse Sonic, que viaja a essa velocidade, 3.000 quilômetros por hora, e pega esse Concorde, que viaja a essa velocidade, né? De 2.330 quilômetros por hora, tá? Para percorrer uma distância de 1.000 quilômetros, o valor mais próximo da diferença em minutos, tá? Entre os tempos gastos pelo Sonic e pelo Concorde em suas velocidades máximas, né? Então ele quer saber o valor mais próximo da diferença em minutos entre os tempos gastos. Então, basicamente, a gente quer fazer o seguinte, pessoal, a gente quer pegar, calcular o tempo de um, calcular o tempo do outro e comparar, tá certo? É só isso que a gente vai fazer. Então, por isso que eu pego aqui, ó, e faço duas situações, né? A questão, ela ainda ajuda aqui, tá, pessoal? Que ela fala assim, ó, para uma distância fixa, a velocidade e o tempo são inversamente proporcionais. Aqui é para aquele que não lembra que velocidade é igual a distância dividido por tempo, tá certo? Ele dá essa ajuda ainda. Então, o Sonic, né? O Sonic, ele viaja a 3.000 quilômetros por hora. Então, o Sonic viaja a 3.000 quilômetros por hora. A distância é 1.000 quilômetros, tá certo? É fixa, né? O Concorde é 2.330. A distância também é fixa, 1.000 quilômetros por hora. E aí a gente tem essa relação, né? Que velocidade é igual a delta S, e aí vai ser igual a distância dividido por delta T, tá? Ou seja, o tempo que a gente quer achar aqui é igual a distância dividido por velocidade. Então, o tempo é distância por velocidade. Só organizando aqui essa equação, né? Então, eu trago a velocidade aqui, tá em cima, vem para baixo, e aqui tá embaixo, vai para cima. Então, tem o ΔT igual a distância dividido pela velocidade. Então, o tempo vai ser a distância, tá certo? Que é 1.000 quilômetros, tá? E a velocidade é 3.000 quilômetros por hora. E aí a gente encontra que o tempo é ΔT igual a 1 sobre 3 horas, tá certo? Então, esse é o tempo. E aí a gente faz a relação, né? Que uma hora tem 60 minutos, porque a questão ela pede ela pede em horas, tá? A questão ela pede em horas. Então, uma hora tem 60 minutos, e aí a gente quer saber um terço de horas. Então, quanto tempo é em minutos? Então, 1 vezes ΔT dá ΔT, 1 sobre 3 vezes 6 vai dar 20, tá certo? Então, o tempo que leva, o tempo que é gasto em 1.000 quilômetros é esse aqui, 20 minutos. Então, gente, basicamente, o que é que essa questão ela fala? Ela fala da velocidade que o Sonic percorre, né, vai ser o veículo terrestre com a maior velocidade, 3.000 quilômetros por hora, e aí você tem o Concorde, que é no caso, um avião de passageiros mais rápido, né? Então, ele tem essa velocidade, né? A velocidade máxima, 2.330.
E aí ele estabelece uma distância, que é 1.000 quilômetros, e aí compara o tempo desses dois móveis, né? E aí quer saber nessa distância de 1.000 quilômetros, qual a diferença de tempo do Sonic para o Concorde, tá? Então aqui a gente está calculando o tempo que esse Sonic vai gastar em 1.000 quilômetros e agora a gente vai calcular o tempo para o Concorde. Tá? Então a gente já fez aqui, encontrou essa relação, né? Que ΔT é a distância dividido por velocidade. E aí eu tenho que ΔT vai ser 1.000 quilômetros dividido por 2.330, tá? 2.330. E aí eu vou ter que ΔT vai ser igual a 0,43 horas, tá? Então esse é o tempo aqui, esse é o tempo, né? Esse é o tempo de 0,43 horas, tá certo? Então esse é o tempo que eu concorde, tá? Agora eu vou achar a relação em minutos. A gente achou aqui 0,43 horas, não é isso? 0,43 horas. E aí, uma hora tem 60 minutos, 0,43 vai ter justamente 1 vezes ΔT dá ΔT, 0,43 vezes 60. Então, ΔT vai ser igual a 25,8 minutos, tá? Então, aqui a gente vai ter ΔT do Sonic 20 e do Concorde 25,8. Então, o Sonic, que é esse carro terrestre que está sendo fabricado, né, na época, talvez já foi fabricado, né? Então ele tem o seguinte, ele vai ter esse tempo de 20 e o Concorde vai ter 25,8 minutos. Então a diferença é de 5,8, não é isso? E aí a gente vai ter que ele pede um valor aproximado, né? Então o valor mais aproximado aqui é 6. Então 6 é a diferença, né? Ele fala o valor mais próximo da diferença em minutos. Então o valor mais próximo é 6. Tá certo, gente? Tranquilo, pessoal? Dúvidas sobre essa questão? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Pronto. Vamos fazer outra questão aqui, tá, gente? Essa questão aqui, ela é um misto de matemática, né, e física. Só que como as coisas estão relacionadas, estão muito relacionadas, né? Então eu prefiro fazer logo para a gente. E também eu gosto de matemática, aí a gente a gente faz aqui, tá? Então, a mensagem digitada no celular enquanto você dirige tira sua atenção e por isso deve ser evitada, tá certo? Pesquisas mostram que motoristas que dirigem um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isto é, sem ter visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto, tá? Ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Então, aqui basicamente o que é que ele está dizendo, gente? Então, assim, por exemplo, você vai em um carro que ele está a 90 quilômetros por hora, não é isso? Então, se você gastar ali 2 segundos, né, 2 segundos olhando para o celular, então aquele tempo ali, ele vai ser, você vai pegar 2 segundos com o carro indo a 90 quilômetros por hora, então ele vai ter uma distância percorrida, não é isso? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, se você tem um obstáculo que, digamos, você está indo no carro, né? Então você não vê o obstáculo, tá certo? E aí o que acontece? Para você parar o veículo, você precisa de 5 segundos, né? Então o que acontece? O que é que vai acontecer, gente? Se você gastar 5 segundos olhando para o celular, então você não vai parar, né? Isso? Então você vai bater. Tá certo? Então, basicamente, essa é a ideia aqui dessa discussão, tá? Então, considere isso, que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas, X e Y, dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Supondo ainda que o tempo gasto pelo motorista X, olhando para seu celular, quando digita a mensagem, corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa.
Aqui ele já está comparando o seguinte, comparando, por exemplo, uma pessoa que digita com já está comparando o seguinte, comparando o tempo que uma pessoa gasta digitando e outra gasta aquilo com um tempo maior, tá certo? Então ele pede o seguinte, a razão entre as distâncias percorridas a cega por x e y nessa ordem é igual a... Então ele quer saber essa relação, né? A gente tem, primeiro, que ele diz o seguinte, o texto, supõe ainda que o tempo gasto pelo motorista X olhando para seu celular enquanto digita, a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista para executar a mesma mensagem. É o motorista Y, tá? Então, o delta Tx, tá certo? Ou seja, a variação no tempo de X é igual a 1 sobre 4 na variação de Y, tá? E aí a gente tem aquela relação que a gente fez, né? Que velocidade é igual a distância dividido por delta t, não é isso? Então, a velocidade, o texto fala que a velocidade dos dois motoristas é a mesma, né? Então, a pesquisa mostra que o motorista que dirige em carro a uma velocidade constante percorre às cegas. Então, ele está dizendo o seguinte, que os dois motoristas, então, suponha que os dois motoristas X e Y dirigem com a mesma velocidade constante. Então, a velocidade de X e a velocidade de Y são iguais, tá? E aí o que acontece, gente? A velocidade é igual à distância dividido por delta t. Então, dx sobre delta tx e dy sobre delta ty, tá certo? E aí o que acontece? Eu só substituo aqui, ó. Onde é dx, eu substituo por 1 sobre 4 delta ty, né? E aí, dy sobre delta ty. Então, basicamente aqui, o que acontece? A gente cancela a gente organiza aqui, depois cancela delta ty, tá certo? Porque aqui o objetivo dessa questão é achar essa relação da distância, tá certo? A distância dx sobre dy, tá certo? Então, delta t, y com delta t, y cancela, e aí eu tenho essa relação dx com dy, que dá 1 sobre 4. Lembrando, pessoal, que então a resposta aqui é a letra B, né? Então, que é justamente a razão entre as distâncias percorridas às cegas por x e y, nessa ordem, tá certo? Então, quer saber a razão de x e dy, tá? Então, por isso que eu tenho que organizar dessa forma. Aqui, se fosse dy sobre dx, aí já seria 4, tá certo? Então, por isso que a gente tem essa relação. Tranquilo, gente? Ficou clara essa questão? É só a gente ver essa relação, né, de dx sobre dy e pegar o que o texto dá, né, que o tempo de x é igual a 1 sobre 4 delta ty. E aí só substituir, tá, para cancelar o delta ty. Beleza? Posso seguir aqui? E aí, Alan, eu sei que tá acompanhando aí. Pode seguir. Seguir, né? Pronto, gente. Aí eu vou fazer aqui uma outra questão. Bem, pessoal, quem está chegando agora, eu já havia comentado com o pessoal aqui que a gente vai fazer tipo uma revisão do Enem, pegando as questões de física, né? E aí, na próxima semana, a gente vai intensificar um pouquinho mais, porque vai ter a prova de física, né? A prova de ciências da natureza, tá? Aí eu vou fazer a lista de questões, né? Que basicamente vai ser um resumo das questões do Enem, tá? E aí eu vou passar para vocês. Então, aqueles que querem revisar, então vai fazer todas, né? Então, se espera, né, que quem quer ir bem no Enem faça todas. Mas aqueles que não têm interesse, pode escolher só 5 questões lá da lista. Né? Eu estou pensando em fazer umas 20 questões ou 30 questões do Enem. Já para, tipo, também pegar, já organizar, então ter aquela relação de questões atualizadas, né? Estou olhando as questões de 2020 também, de lá, tá? E aí, juntando essas questões, né? Porque basicamente a ideia do Enem é a mesma, né? Tipo assim, os últimos Enem, se você pegar 2015, 2016, 17, 18, 19 e 20, as questões são muito aquele mesmo nível, né? Parecidas, né? Aí, basicamente, fazer um resumo daquilo, né?
não ficar só atento às de 2020, porque as que caem em 2020 não vai cair em 21, né? Então, mas a gente pega aquele, faz tipo um banco de questões daí dos últimos 5 a 6 anos, né? E aí a gente vai fazendo aquela revisãozinha básica. Aí eu comecei aqui com a parte de cinemática, tá? Que é aquela parte básica mesmo. Aí nas próximas aulas a gente vem outros assuntos, tá? Aí nessa questão fala o seguinte, ó, um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, tá? Aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do tempo de reação, tá certo? Então, aqui é basicamente aquela mesma ideia que eu discuti anteriormente, né? Considere dois motoristas, então o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige, tá? Então, eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo, tá? Então, essa é a aceleração dele, então 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então, em resposta a uma exigência, a uma emergência, em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, quando eles veem uma emergência, eles freiam a essa desaceleração, e tem essa desaceleração, tá? De 5 metros por segundo ao quadrado. Então, o motorista atento, tá certo? Aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo. Então, você veja que o anterior ele disse que é 14 metros por segundo. Aí o atento, quando ele freia, ele está a essa velocidade, 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, o fato dele estar no celular, ele vai gastar 1 segundo para iniciar a frenagem, tá? Então ele vai gastar 1 segundo. Só que ele fala que o atento, quando ele freia, ele está a 14 metros por segundo. O desatento, ele não diz a velocidade do desatento, tá? Ele diz que só que depois que ambos estão a 14 metros por segundo, só que 1 segundo depois, tá? Então, 1 segundo depois é que o desatento freia, tá? Porque ele está gastando tempo no celular, tá? Então, que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Acho que vocês entenderam esse problema, né, gente? Então, você tem dois carros que o movimento tem a mesma característica. Então, ele inicia a aceleração a 1 metro por segundo ao quadrado. Aí eles veem uma emergência, tá certo? Então ele pisa o pé no freio. Então, e aí estão a mesma aceleração, a desaceleração é a mesma, tá certo? O que muda é somente o seguinte, o que muda é que o atento que não está no celular, ele freia antes 1 segundo, o desatento é 1 segundo depois. E aí quer saber o seguinte, que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros, tá certo? E aí eu faço aqui, organizo essa questão de duas situações, né? O atento, né? O atento e o desatento. Então, primeiro, o atento a gente tem essa descrição do movimento, tá certo? Vamos começar aqui. Então, eu separo em duas situações, gente. Então, a situação até o momento que ele freia, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho a situação 1 e a situação 2 para o atento. Vamos ver aqui. Então, no atento, ele parte do repouso, tá certo? E aí eles aceleram. Eles aceleram, então a aceleração dessa situação é 1 metro por segundo ao quadrado. E aí o que acontece? Ele vê um obstáculo, tá certo? Então, quando ele vê o obstáculo, ele está a 14 metros por segundo. E aí ele freia. E aí, quando ele freia, o que acontece, gente? Ele tem uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, para esse movimento aqui na situação 2, você vai ter o seguinte. Então, na situação 1, ele parte do repouso, velocidade igual a zero, a aceleração é 1 metro por segundo. E aí, no caso, a velocidade final para essa situação, porque na hora que ele vê o obstáculo, ele freia. Então, a velocidade final para esse movimento na situação 1 vai ser 14 metros por segundo, tá certo? Aí a gente vem para o movimento na situação 2. Então, na situação 2 já é o seguinte. Então, ele está a velocidade, quando ele freia, então ele está a velocidade inicial de 14 metros por segundo,
tá certo? Então, aqui é a velocidade inicial nessa situação 2. Aí ele tem uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, então o texto fala isso, em resposta a uma emergência, freia uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado, tá certo? E a velocidade final vai ser igual a zero, tá? Então, por quê? Porque ele freia, né, até parar. Então, quando ele para, então se ele parou, então a velocidade final é igual a zero. Então, ele está a 14 metros por segundo, freia. Então, a velocidade inicial, 14 metros por segundo, a desaceleração menos 5 e a velocidade final é igual a zero, porque ele para, tá certo? A gente agora vai para a situação 2. Então, na situação 2, na situação do desatento, a gente vai para a situação do desatento. E aí a gente organiza, tá? Então, situação 1 e situação 2. Então, o que acontece? Mesma situação. Então, ele pega velocidade inicial igual a zero, a aceleração 1 metro por segundo ao quadrado, e aqui a velocidade a gente não sabe, por isso que eu coloco aqui um ponto de interrogação, tá certo? Então, eu coloco aqui um ponto de interrogação. Por que esse ponto de interrogação? Porque a gente não sabe. A gente só sabe o seguinte, que ele demorou 1 segundo a mais para pisar o pé no freio, tá? E aí a gente vem para a situação 2. Então, a velocidade inicial a gente não sabe também, porque a gente não sabe a velocidade final da situação 1, porque a gente não sabe a velocidade na qual ele pisa o pé no freio. O desatento a gente não sabe essa velocidade. A gente sabe que a desaceleração é a mesma do atento, né, e que a velocidade final é igual a zero porque ele para, tá certo? Então, o texto fala, né, que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros. Então, a situação inicial, a situação final é os carros parando, tá certo? Ou seja, velocidade igual a zero. Então, vamos lá. E aí a gente quer saber essa diferença, né, entre essa distância entre a situação do atento, né, o movimento do atento. Então, o atento para, e aí depois de 1 segundo, no caso, o desatento para, tá certo? E aí quer saber justamente essa diferença. Então vamos lá, gente. Eu organizei aqui na situação do atento e o desatento, tá? Então vamos lá. Então, o atento, eu vou utilizar a equação Torres-Seres, tá certo? Equação Torres-Seres. Velocidade final é igual ao quadrado, é igual à velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Tá? Então, aqui, o que é que eu vou achar aqui? Eu vou achar a distância na situação do atento, tá certo? Na situação 1 do atento. Então, a velocidade final é 14 ao quadrado, a inicial é 0 ao quadrado, tá? Então, equação de Torres-Seres, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, tá? Então, a velocidade final é 14, tá, ao quadrado. A inicial é 0 ao quadrado mais 2 vezes 1, que é a aceleração, vezes o ΔS que eu quero saber. Então, 0 ao quadrado aqui é 0, tá? Então, fica 14 ao quadrado dá 196. E aqui do outro lado fica 2 vezes 1, que dá 2 vezes ΔS. Então, fica 2 ΔS de um lado e 14 ao quadrado do outro, que dá 196, tá? Como eu quero saber quem é o ΔS, eu coloquei aqui desse lado, tá? E aí, o 2 está multiplicando, passa dividindo, tá? Então, ΔS é igual a 196, tá? Dividido por 2. Então, 196 dividido por 2, justamente o 2 estava multiplicando, passou dividindo. Então, ΔS dá 98 metros, tá certo? Então, na situação 1, você tem essa distância, né, de 98 metros, tá? Agora vamos para a situação 2. Então, na situação 2, a velocidade final é igual a zero, né, porque ele para. A inicial é 14 ao quadrado, né, mais 2 vezes, aqui você tem uma desaceleração, que é menos 5, tá certo? E aí a gente vai ter 2 vezes menos 5 dá menos 10, e aí menos 10 ΔS. Então tá negativo, passa para o lado positivo. Então fica 10 ΔS igual a 196. Então 10 está multiplicando, passa dividindo, e aí a gente tem 196 dividido por 10. Então o ΔS aqui vai ser igual a 19,6. E aí a gente tem essa distância aqui percorrida pelo atento, né? Que é o 98 mais 16,6, é isso, igual a, que dá igual a 117,6 metros, tá certo? Então, essa é a distância total
percorrida pelo atento, tá, gente? Então, a distância total percorrida pelo atento, tá certo? Aí a gente tem que saber a distância do desatento. Então, primeiro do desatento, vocês lembram que o desatento a gente não sabe a velocidade na qual ele pisou o pé no freio, então a gente precisa saber, tá? Então, que velocidade é essa? A velocidade lá é o seguinte, lá, então a gente pega a velocidade do atento, que estava a 14 metros por segundo, né? E pisou o pé no freio. E aí vai ser, velocidade vai ser 14 mais a aceleração, que é 1, mais o tempo, né? Então, o tempo, o que acontece com o desatento? Ele está a 14 metros por segundo, só que aí ele está olhando o celular, então ele gasta 1 segundo. Então, é 1 segundo a mais, então fica 1 vezes 1, né? Então, esse 1 é a aceleração vezes o tempo, que é 1, né? 1 segundo que ele gastou lá olhando o celular. Então, vai ficar 14 mais 1 vezes 1, que dá 15, né? 1 vezes 1 dá 1, então 14 mais 1 dá 15 metros por segundo. Então, essa é a aceleração, essa é a velocidade na qual o desatento. Então, o desatento, ele enquanto que o atento ele pisa o pé no freio quando está a 14 metros por segundo, o desatento pisa só quando está a 15 metros por segundo, tá? Até porque o carro ele tá tendo uma aceleração, tá? E a gente faz aquelas operações, então, utilizando a equação de Torres-Seles, 15 ao quadrado, né, que é a velocidade inicial, para a situação 1, né? E a velocidade inicial é zero, né? Que ele parte do repouso. Então, 0 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes ΔS. Então, vai ficar 2 vezes 1 dá 2, vezes ΔS dá 2 ΔS. 15 ao quadrado dá 225. E aí, o ΔS vai ser 225 dividido por 2. ΔS igual a 112,5 metros. Então, na situação 1, tá? Ele percorre 112,5 metros. Tá? Na situação 2, então na situação 2, ele está lá. Então, inicialmente ele está a 15 metros por segundo, tá? Então, por isso que a gente bota aqui na equação de Torres-Seles, 15 ao quadrado. E aí ele pisa o pé no freio, e aí depois para. Então, a velocidade final é zero. Então, fica 0 ao quadrado, tá certo? Mas, então, vai ficar 2 vezes menos 5. Então, menos 5 porque é a desaceleração, tá? E aí, a gente vai ficar 2 vezes menos 5 dá menos 10, vezes ΔS dá menos 10 ΔS. 15 ao quadrado dá 225. E aí, a gente tem um ΔS igual a 225 dividido por 10. Então, esse ΔS vai ser 22,5 metros, tá, gente? E aí, o que é que acontece, gente? Você observa que o desatento, ele desloca mais na situação 1, porque ele demora 1 segundo, tá certo? Ele demora 1 segundo a mais para pisar o pé no freio. E ainda ele desloca a mais na situação 2. Por quê, gente? Porque na situação 2, quando ele pisa o pé no freio, ele tá uma velocidade maior. Então, se ele está uma velocidade maior, o que acontece? Ele vai precisar andar uma distância maior para poder parar, tá certo? Então, o desatento, ele tem esse problema. Então, além dele andar mais, andar uma distância maior na situação 1, que ele vai demorar 1 segundo a mais para pisar o pé no freio, tá? Ele também vai andar mais na situação 2, porque ele demora, então ele está a uma velocidade de 15 metros por segundo, então ele está a uma velocidade maior. Então, e aí a desaceleração vai ser a mesma, tá certo? E aí ele vai andar uma distância maior. Então, para a situação 2, eu vou ter 112,5 mais 22,5, que dá 135 metros, tá? E aí quer saber basicamente essa diferença. Então, essa diferença vai ser, o desatento, ele anda 135 metros, tá certo? Menos o atento. Então, o atento, ele anda 117,6, tá? E aí, subtraindo aqui, 135 menos 117 dá 17,4, tá? Então, essa é a resposta, né? 17,4. Então, só pelo fato dele estar no celular e ele gastar 1 segundo, então essa distância toda, tá, pessoal? Você veja que 1 segundo no celular dirigindo já faz uma diferença. Então, 17,4 metros é uma distância
relativamente enorme, né? Isso aí influencia muito na vida ou na morte de um motorista, tá certo? Dúvidas? Essa daqui elevou um pouquinho mais o nível, não foi, Alana? Foi, mas dá para ir. Dá para ir também essa, né? Pronto, deu uma elevada aqui no nível das questões. Estava vindo tudo fácil. A Alana já estava brigando. Não, como é que a Enem faz umas questões fáceis dessa, né? Aí a concorrência todinha vai saber fazer. E aí? Como é que vai separar, né, Alana, os homens dos meninos? Gente, é só para finalizar aqui. é, Depois eu vou tô organizando a lista. E aí eu vou colocar essas questões lá direitinho. Já tem já umas 10 questões. Fazer essa questão aqui. Bem, a gente fez aquelas questões lá mais voltadas para a cinemática, tá? Aí a gente tem essas questões aqui de. Essas questões aqui de. Essa questão ela é sobre essa parte de energia cinética, energia mecânica, tá? Então, essa parte eu não sei se vocês lembram, né? Que a gente tem. Quais são as formas de energia mecânica? Então, primeiro é trabalho, depois eu tenho energia cinética, não é isso? Quais são as outras? Vê se alguém aí lembra. Eu falei duas formas de energia mecânica. Quais são as outras? Alguém lembra? As outras são energia potencial gravitacional, né? E energia potencial elástica, tá certo? Tem energia cinética, né? Que a gente vai discutir aqui nessa questão, tá? Então vamos lá. Essa questão eu gosto dela assim, porque ela revisa as três formas de energia mecânica, três formas de energia mecânica que a gente tem lá no cálculo da conservação, né? O princípio de conservação da energia mecânica, né? Que na natureza nada se cria, tudo apenas se transforma. Aí você tem o princípio da conservação da energia mecânica. Então, se você não tem energia sendo dissipada, ou seja, forças que atuam ali no sistema que dissipam a energia, tá certo? Se são apenas forças conservativas que atuam na situação, então você tem o princípio de conservação da energia, tá? Então você não vai ter uma perda de energia. Aí tem aqui, ó, o brinquedo pula-pula, cama elástica, é composto por uma lona circular, flexível, horizontal, presa por molas à sua borda, tá? Então aqui é aquela discussão mesmo sobre o brinquedo que a gente chama de cama elástica, né? Então as crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia, tá? Então ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona, H igual a zero, passando pelos pontos de máximo e mínimo altura, né? Então você tem a altura máxima e você tem a altura mínima, respectivamente. E a questão pede esquematicamente o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função da sua posição vertical na situação descrita. Tá? Então, ele quer saber basicamente essa relação da energia cinética, né? A energia cinética sendo função da altura. Tá? Energia cinética como função da altura. Tá ok? Então, aqui, ó, gente, você já tem dois tipos de gráfico. Então, se você tem um gráfico que é uma reta assim, uma reta, então você já tem, tipo assim, que a energia cinética ela é função somente da altura. Então, você não tem a altura ao quadrado ou ao cubo, tá? Então, você é só energia cinética em função da altura, tá certo? Então, se ela está decaindo aqui, decrescendo, você tem uma altura negativa, né? Se você tem aqui uma reta crescente, né? Então você tem um H positivo, tá? Então aqui acontece nessa situação B,
Na situação C já muda um pouco. Então, você tem a parte da parábola invertida, tá? E aí a outra parte é uma reta, né? Uma função linear. Então, aqui é uma função de segundo grau, não é isso? O x ao quadrado, ou h ao quadrado, né? No caso aqui a gente está utilizando h. Então, h ao quadrado, então você vai ter uma parábola, tá certo? Como ela está invertida assim, significa que a gente está com sinal negativo, tá? E aqui eu tenho uma reta decrescente, ou seja, aqui eu tenho um h negativo. Aqui, ó, na letra D, ó, você vê que você tem aqui, ó, uma reta crescente, né? Aqui. Então, aqui a gente tem um H positivo, tá certo? Aqui, ó, reta crescente, um H positivo. Essa daqui é uma parábola invertida, então aqui é um H negativo, tá? Aqui na letra E eu tenho duas parábolas invertidas, então significa que antes do nível zero, né, da altura zero, você tem somente você tem uma função de h ao quadrado invertida, no caso, menos h ao quadrado, e na situação 2 você também tem um h ao quadrado negativo, tá? Porque a parábola, na verdade aqui é positivo, né? A parábola aqui não está invertida, não. Então aqui você tem um h positivo, h ao quadrado positivo, antes, né, do zero, e aqui na situação 2 eu tenho um h positivo também, tá? Então vamos lá, aí eu trago essa figurinha, né, que basicamente ajuda a gente a discutir basicamente a situação, tá? Então vocês estão vendo aí esse essa figurinha aí, o que acontece? Você tem essa pirralha, né? E ela tá sobre, no caso aqui, um colchão, né? Só que aqui é similar ao que acontece similar ao que acontece na cama elástica, tá? Então quando ela tá deitada, né, que tá sobre esse esse colchão, o que acontece, gente? Ela tem uma energia potencial elástica, tá certo? Que é aquela energia associada à mola, um estilingue, né? Então, quando você coloca a pedra no estilingue e puxa, então você tem uma energia potencial elástica armazenada ali. Então, quando ela tem um contato, então vocês observam que ela está em contato enquanto ela tem um contato com esse colchão, ela tem uma energia potencial elástica. E aí ela vai subindo, tá? Então, quando ela perde o contato quando ela perde o contato com o colchão, ela tem somente ela tem uma energia, quando ela está no nível zero, então ela tem somente uma energia cinética, tá? E aí ela vai subindo, tá certo? Ela vai subindo, então o que é que está acontecendo? Quando ela vai subindo, ela vai reduzindo a velocidade. O que é que está acontecendo nessa situação? Ela está pegando energia cinética, que é uma energia associada ao movimento, e convertendo em energia potencial gravitacional. Então, quando chega lá no topo, né, que ela retoma, ou seja, no topo, né, ela para, né? É óbvio que não é perceptível, né? Só que a velocidade é igual a zero, porque ela chega no topo e aí a velocidade é igual a zero e ela retoma. Então, o que foi que aconteceu? Ela tem uma energia potencial elástica que está sendo convertida em energia cinética. Quando chega no nível zero, ela tem só energia cinética. E aí, aquela energia cinética, que é a energia associada ao movimento, está sendo convertida em energia potencial gravitacional. E aí, ela vai sendo convertida e ela vai reduzindo a velocidade, né? Então, essa pirralha, ela vai reduzindo a velocidade. E aí, quando chega no topo, ela para. Então, não tem mais energia cinética. Ela tem toda a energia dela foi convertida em energia potencial gravitacional. E aí ela retoma, tá? Eu fiz aqui a ilustraçãozinha direitinho, tá? Sobre isso. Então, aqui eu tenho um nível zero, tá certo? Então, nesse nível zero, a gente tem que a energia potencial gravitacional é igual a zero, tá? Então, nesse nível zero também, aqui é a situação que ela perde o contato com a lona, tá? Então, aqui é a situação que a gente tem que a energia cinética é máxima. Por quê? Porque toda a energia potencial elástica da lona é convertida em energia cinética nesse ponto aqui, tá certo? Então, aqui eu tenho uma energia potencial elástica, né?
E aí ela vai sendo convertida em energia cinética. E quando chega nesse nível zero, toda a energia potencial elástica é convertida em energia cinética. E aí a pirralha vai subindo. Aí quando chega nessa altura máxima, então toda a energia cinética foi convertida em energia potencial gravitacional. Então, nesse ponto máximo, o que é que a gente tem, pessoal? A gente tem a energia somente na forma de energia potencial gravitacional, tá? Porque aí ela não está em movimento, tá certo? Então não tem energia cinética. Ela também não está em contato com a lona, então não tem energia potencial elástica, só tem energia potencial gravitacional. E aí ela retoma, tá? Beleza, gente? Nesse ponto H mínimo aqui, a gente tem uma energia potencial elástica, né, e uma energia potencial gravitacional negativa, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente utiliza na situação, a gente vai fazer o estudo para a situação 1, tá, gente? Eu já comentei aqui a situação 1 e a situação 2. Então na situação 1, que é a situação que ela tem uma energia potencial elástica, tá certo? Então, a energia mecânica ela é constante, né, que isso é o princípio de conservação da energia. E a energia mecânica ela vai ser igual à energia cinética, tá certo? Energia cinética, que é uma energia associada ao movimento. Então, na situação 1, tem essa energia cinética. Por quê? Porque a pirralha ela está movimentando, tá, gente? Então, aqui ela vai subindo. Então, como ela vai subindo, ela tem uma energia cinética. Ela também tem uma energia potencial gravitacional. É óbvio que é negativa, né? Porque está abaixo do nível H0, H igual a zero, tá? Está abaixo do nível H igual a zero. Então, por isso que é negativa. E a gente também, como ela está em contato com a lona, então ela tem uma energia potencial elástica, tá certo? Então ela tem uma energia potencial elástica. Então são essas três energias aqui. Então, energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A energia mecânica, ela é conservativa, tá, gente? Então ela é a mesma, tá? Então ela prevalece a mesma, tá? E aí a gente vai ter energia cinética mais energia potencial gravitacional, MGH, mais um sobre 2 kx H kx ao quadrado, né? Aí a gente aqui nessa fórmula aqui eu coloco com os respectivos sinais, tá, gente? Então, o que é que está acontecendo aqui, pessoal? Eu vou ter energia mecânica, que é um valor constante, a energia cinética, menos mgh. Por que é menos mgh? Porque é, esse H aqui, ele está negativo, está abaixo de zero, tá? Está abaixo de zero, por isso que é menos mgh. Mais 1 sobre 2kh ao quadrado. Por quê? Porque esse x aqui, que é uma contração na mola, ou como é que eu posso dizer, uma compressão na mola ou deformação na mola, né? Então o pessoal utiliza várias palavras aí para isso. Esse aqui é o H, né? Esse H aqui. Então por isso que eu substituo, tá? Então é o H. Então 1 sobre 2kh ao quadrado. E aí o que acontece, gente? A gente quer saber a energia cinética, né? Como ela se comporta. Então, eu vou deixar a energia cinética aqui desse lado, só ela aqui positiva. E aí eu vou pegar tudo que está desse lado e vou levar para o outro lado, tá certo? Então, aqui tem energia mecânica, que é um valor constante. E aí eu tenho menos mgh, eu levo para o outro lado. Então, está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, fica mais mgh. E aqui, ó, tá positivo, mais 1 sobre 2kh ao quadrado passa para o outro lado negativo. Então, a gente tem essa relação da energia cinética. Então, energia cinética, energia mecânica, né, que é uma constante, né? Mg, que é constante, né? A massa é constante, a aceleração da gravidade é constante. E aqui eu tenho só o H, tá? Que é uma variável aqui. Menos 1 sobre 2kh ao quadrado, tá? Então, aqui a gente tem... O que é que vai dominar aqui, gente? A gente tem esse H aqui e tem H ao quadrado. Então, o que vai dominar é esse H ao quadrado aqui, porque ele tem uma potência maior. E aí ele está negativo, tá? Então, ele está negativo. Então, aqui, o gráfico que corresponde a essa situação 1 é o gráfico que a gente tem uma parábola invertida. Porque aqui, ó, tem menos 1 sobre 2kh ao quadrado. Então, isso aqui é função de h ao quadrado. Tá certo? É função de h ao quadrado.
Então, o que é que a gente vai ter? Uma parábola invertida, por causa que está negativo. Aí a gente vai para a situação 2. Então, na situação 2, gente, essa situação 2 aqui é quando a pirralha ela se desprende da lona. Então, não tem mais energia potencial elástica. Então, a gente utiliza a mesma fórmula, né? Então, energia mecânica igual a energia cinética, né? Porque tem energia cinética na situação 2, porque a pirralha está movimentando. Mas MGH agora é positivo por causa que... Por que é positivo, gente? Porque está acima do nível igual a zero. De H igual a zero. Então, está acima do nível. E aí, ela está ficando a uma altura, né? Essa altura vai aumentando, né? Essa distância vai aumentando. Nesse H máximo é um momento que a gente tem uma altura máxima, tá certo? E tem uma altura máxima e aqui você só energia potencial gravitacional, porque no máximo a pirralha está parada, a velocidade é igual a zero, que é quando ela retoma, tá? Aí aqui, gente, nessa situação 2, ela se desprendeu da lona. Então, como ela se desprendeu da lona, então não tem energia potencial elástica. Então, a energia potencial elástica aqui é igual a zero. Então, a gente só tem energia cinética mais mgh, tá certo? Tranquilo? Aí aqui eu organizo. Então, tem uma energia mecânica, tem uma energia cinética mais mgh. Então, eu vou isolar essa energia cinética. Então, isola a energia cinética, né? E aí o que acontece? Esse aqui que tem mais mgh está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, a gente tem que a energia cinética é igual a energia mecânica menos mgh. Então, aqui a gente não tem h quadrado, a gente só tem só o h. Então, quem domina aqui é só o h, essa variável h, tá? E aí a alternativa correta é essa letra C, gente. Que a gente tem para a situação 1, do H mínimo até o H mínimo até a energia cinética, a gente tem o menos H ao quadrado. Então, esse H ao quadrado, esse quadrado é uma parábola. Como está negativo, é uma parábola invertida. Tá certo? E aqui mostra basicamente, descreve bem essa questão da energia dessa conversão da energia. Então, quando você tem um H mínimo aqui, ó, então a pirralha, nesse ponto H mínimo, a pirralha está parada, tá certo? Ela está parada. Então, tudo que tem aqui é energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, tá certo? E aí ela vai soltando, tá certo? Ela vai saindo desse H mínimo, né? Então deixa de ter uma energia cinética igual a zero, tá certo? E aí ela vai se desprendendo. Nessa situação, por exemplo, se eu pegar um ponto bem aqui, aí ela tem energia potencial, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, tá? Aí quando chega no nível zero, o que é que está acontecendo, gente? No nível zero é o momento que a gente tem uma energia cinética máxima, tá? Por quê? Porque você não tem mais energia potencial elástica, tá certo? E a energia potencial gravitacional é igual a zero. Então, por isso que a energia cinética é máxima, em H igual a zero. E aí ela sobe. Então, quando ela vai subindo, então a energia cinética vai sendo reduzida. Então, aqui no H igual a zero, a energia cinética é máxima, e aí ela vai reduzindo. Então, não tem mais energia potencial elástica, porque se desprendeu da lona, e só tem energia potencial gravitacional, que é menos mgh. Então, você tem esse comportamento aqui, ou seja, a energia cinética ela vai sendo reduzida, tá certo? Então, ela vai reduzindo, reduzindo, aí chega nesse H máximo, que é esse ponto aqui, que a energia cinética ela é igual a zero. Então, esse gráfico ele descreve bem direitinho esse problema, tá, gente? Para a gente entender. Beleza, gente? Essa questão poderia ter sido feita um pouco mais rápido, tá? Mas eu fiquei bem batendo aqui, falando cada ponto para poder a gente discutir amplamente essa questão das formas de energia, energia cinética, para entender, né? Porque essa questão ela não vai cair novamente, mas vai cair outra questão que utiliza esses conceitos, né? Por isso que eu aproveito essa situação para revisar esses conceitos, né? E tudo mais. Beleza, gente? Entendeu? Vocês ainda estão aí depois dessa questão? Entendi. Entendeu, Alana? Pronto, gente. Quais são as formas de energia mecânica, Alana? Diga aí. Bora, Alana. As formas de energia mecânica. Coloca aí no chat, gente, só para a
gente finalizar a aula. O que soma, tipo, é o resultado da soma da energia potencial gravitacional, cinética e elástica. Isso, então, energia mecânica, né? A energia mecânica, né? A gente utilizando o princípio de conservação da energia, vai ser energia cinética, né? Mais energia potencial gravitacional, né? Então, energia cinética é uma energia associada ao movimento, né? A energia potencial gravitacional, energia associada à altura, né? E a energia potencial elástica, que é a energia associada à mola. Então, se você não tem uma mola no problema, nem uma lona, qualquer coisa do tipo, você não tem energia potencial elástica. Tá certo? Então, basicamente é isso que a gente utiliza nessa forma de energia mecânica, né? Amanhã não, na próxima semana eu vou colocar outra questão desse tipo, né, para a gente fazer, tá? E a gente vai tentar folhear outros problemas, tá certo? Beleza, gente? Deixa eu só finalizar aqui a gravação. A gente está finalizando aqui nossa aula, a gente já está mais de